Salmos 42, verso 7 vai dizer que um abismo ele chama outro abismo, né? Ele atrai outro abismo. E em se tratando da questão matrimonial, né, ou da separação matrimonial, para ser mais específico, quando ocorre a separação matrimonial, é um abismo gigantesco, destrói inúmeras pessoas, sonhos, projetos, ideais de vida, tanto dos cônjuges que são repudiados, deixados de lado, como dos filhos, né? Principalmente dos filhos, que são os mais afetados nessa história toda, porque tem uma vida inteira pela frente, né? E se espelham nas atitudes dos pais, e quando vê essa situação tomando esse rumo, né, são despedaçados. Então cria-se um abismo, mas esse não é o único abismo. Ele é terrível, é um abismo gigantesco, mas não é o único. E é esse o grande problema, porque novos outros abismos vão se formando. E há um abismo chamado depravação, né? E isso a gente pode, né, dividir ele em tanto depravação moral, né, valores, princípios que são rejeitados, que são deixados de lado, e a depravação sexual, que é o que eu quero tratar um pouquinho aqui com vocês a respeito disso. Queridos, eu me preocupo muito quando eu ouço relatos de restauração de casamento que acontecem assim, ó, em tempo recorde, né? Você para um dia, no outro já volta. Me preocupa pelo seguinte, que não há um tempo de trabalhar, né? Há um tempo de restauração, de reestruturação de mente, de pensamento e de todas as coisas necessárias para uma convivência saudável. Me preocupa o fato de, depois da restauração, as pessoas não buscarem com tanta intensidade, com tanta vontade essa transformação, e eu vejo pessoas vivendo aí como se estivessem numa lua de mel, mas aí se esquecem que tem um inimigo, que tem um adversário, né? Que é tanto a natureza pecaminosa, que ainda não foi extinta, que ainda não foi destruída e que está ali só esperando um momento para assaltar. Isso me preocupa muito, muito mesmo. Por isso eu sempre chamo a atenção que a batalha não está vencida quando o marido volta, quando a esposa volta. A batalha ela continua, e a gente não pode abrir mão da nossa busca, da nossa adoração ao Senhor, porque isso vai fazer toda a diferença. O que ocorre quando o marido sai de casa? E aqui, querido, é o marido e a esposa. Tá? Não acho que a perversão, a deturpação sexual ocorre só com o homem, né? Não, ocorre com a mulher também. E por incrível que pareça, nos últimos dias a gente tem visto com uma maior facilidade, com uma maior quantidade, as mulheres entrando nesse caminho da promiscuidade. E aí é assim, queridos, a disfunção sexual, né, é um problema gigantesco, é um abismo enorme que vai sendo puxado pelo abismo da separação. Ou seja, quando o marido, quando a esposa, eles saem de casa, eles não saem apenas em busca da tal felicidade que eles procuram. Eles saem de casa por um desejo hedonista, extremamente egoísta, de satisfação dos prazeres, das necessidades mais básicas, mais primitivas do ser humano. E uma delas é a necessidade de relação sexual. Essa que vai ser deturpada com a separação. Ou seja, é muito comum, querido, é muito comum você pegar histórico de mensagens, de conversas da mulher com o homem estranho, do homem com a mulher estranha, e vocês verem uma quantidade enorme de conversas com conteúdo sexual, e não é aquele conteúdo bonitinho, tranquilo, suave, né? Nossa, eu quero fazer amor com você, não. São coisas pesadas mesmo, sabe? Há conversas que a gente pega e que tem aí um cunho sexual muito grande, e um cunho sexual completamente de pornografia,
de filmes pornográficos, coisas avassaladoras, que a gente olha e fala, meu Deus do céu, quem é essa pessoa com quem eu me casei? Quem é este homem? Quem é esta mulher com quem eu me casei? Não são assim, mas é porque um abismo chama outro abismo. Há uma deturpação muito grande. Algumas pessoas vêm me questionar, pastor, a minha esposa se envolveu com uma outra mulher. Ah, pastor, o meu marido se envolveu com outro homem. Isso é algo que o abismo trouxe. E trouxe um outro abismo, que é o da depravação sexual, que é aquilo que está descrito lá em Romanos capítulo 1. Usam os seus próprios corpos para satisfação, para a busca da satisfação dos prazeres ali, e se destroem a si mesmo. É terrível como isso tem acontecido em uma larga escala, e isso não tem sido preocupação da igreja dos dias de hoje. Me espanta muito verem a degradação moral das pessoas que entram por esse caminho. Mas isso não é algo explícito ou somente exclusivo de quem se separa. Muitas vezes aquele que foi repudiado, aquele que foi deixado para trás e que em um determinado momento da sua vida buscou por restauração de casamento, quando abandona aquilo, a deturpação sexual também vem junto. Há pessoas que buscaram por algum tempo, desistiram no meio do caminho, pois acreditaram que não seria restaurado, que não haveria restauração. E aí o que ele foi fazer? Ele foi para o caminho da deturpação sexual. Esquecem qualquer princípio básico. Eles dizem, não, porque lá está dizendo que se eu fui traído, que se eu fui deixado, eu posso sim casar com outra pessoa. Mas você não vai ver essa pessoa que está usando o texto bíblico como desculpa para ir atrás de uma nova vida com uma outra pessoa. Você não vai ver essa pessoa fazendo a coisa correta conforme a Bíblia. Você vai ver essa pessoa num primeiro momento indo para o apartamento, para a casa do outro, se deitando com outra pessoa, sem ter o mínimo cuidado de se casar antes. Se a justificativa deles fosse válida, eles fariam conforme diz as Escrituras. O problema é que se erram no começo, também vão errar no meio e vão errar no final. Mas é exatamente isso que nós temos visto, tanto em pessoas que se separam, quanto em pessoas que são deixadas de lado e por algum momento buscaram a restauração e desistiram. Vão atrás de um abismo para chamar de seu. É triste, mas é a realidade que nós temos vivido nesses dias. E por que eu trouxe esse assunto? Por que eu trouxe esse tema? A depravação sexual dos nossos cônjuges e, se a gente não cuidar, a nossa própria depravação sexual. Vou falar também posteriormente a respeito da depravação moral. Mas a depravação sexual, ela vem ali envolta naquilo que o mundo chama de amor. Vem envolta nesse amor distópico, ilusório, que o mundo tem pregado para nós. E a gente continua vivendo de acordo com os padrões mundanos. A pergunta é por quê? Os casamentos eles terminam porque a gente continua vivendo de acordo com os padrões mundanos. A gente, em vez de viver uma vida piedosa diante do Senhor, a gente quer viver igual vive o casal lá do mundo. Querido, não vai ter sucesso, desculpa te falar, mas não vai funcionar. E você sabe muito bem disso, porque o teu casamento não funcionou. Deu aí o que tinha de dar, você viu, você percebeu. Então agora é preciso corrigir esses aspectos. E não só corrigir os aspectos agora, porque você está no deserto, mas corrigir porque você vai ter o seu casamento restaurado. E quando você tiver o seu casamento restaurado, vai viver as mesmas coisas para obter os mesmos resultados? Eu creio que não. Eu creio que não, porque você sabe a dor que é passar pelo deserto. Você sabe o sofrimento todo que é estar nesse momento ali de solidão, né? Você está ali envolto com pessoas que também buscam, que também estão na mesma fé que você, mas você está sem o seu marido, está sem a sua esposa, está sem o pai ou a mãe dos seus filhos, né? Ou tendo que ver os seus filhos lá de vez em quando. Então você sabe o quão terrível, o quão traumático e o quão caminho do inferno isso é. Então não dá para repetir mais.
E portanto, meus amados irmãos, portanto, ore para o seu marido, ore pela sua esposa, porque não é só voltar para casa. A gente está entrando numa espiral de que a gente só está buscando para o marido voltar, para a esposa voltar. E meu Deus, como a gente tem caído num engano. Parece que a gente está fazendo igual as pessoas lá de religiões de matrizes africanas lá, né? Que a gente acaba fazendo aquela oração de amarração, né? Ah, traz o meu marido. Vai lá e arranca ele da mulher estranha, arranca ele do homem estranho e traz ele de volta, mas sem cura, sem transformação, sem ele estar liberto, com toda aquela bagagem, com toda aquela coisa ruim que eles adquiriram com o deserto. Então a única coisa que a gente está pensando é eliminar o abismo da separação. Mas e os outros abismos que a separação trouxe, a gente não se preocupa. E isso é uma preocupação minha. Isso é uma preocupação minha, porque eu vejo pessoas tão aguerridas em trazer o marido de volta, mas não em trazer o marido restaurado, transformado, mudado, né? Eu vejo algumas pessoas falando, nem sempre o marido vai voltar perfeitinho. Realmente nem sempre. Mas isso não pode ser uma busca nossa. Não, volta do jeito que tá, volta de qualquer jeito, só volta para casa. Não pode ser assim. Né? Se em alguns casos eles não voltarem completamente transformados, isso é um propósito de Deus até para lidar com você, mas na maioria das vezes, né, em 90% dos casos, eles precisam voltar sim, libertos. Porque se voltarem, queridos, imagine o seguinte, imagine você, minha irmã, você, meu irmão, você recebendo de volta o seu marido ainda lá com essa depravação sexual. Como que vai ser o leito de vocês? Né? Como? Vai ter mácula. E a Bíblia diz que o matrimônio deve ser, o leito matrimonial deve ser sem mácula. Como que você vai levar isso para dentro da tua casa? Como você vai levar isso para dentro da tua intimidade? Como é que você vai viver uma vida santa com Deus, sendo que você vai estar tendo intimidade com alguém extremamente profano? Quantos são aí os pedidos de homens e de mulheres que voltam para casa, mas querem ter ali uma atividade sexual bem distante da que diz as Sagradas Escrituras? Quantas são aí as necessidades de homens e mulheres que viveram no pecado e que agora querem suprir com você? E quando você não puder realizar isso, porque não vai de acordo com as Sagradas Escrituras, porque você vai se sentir mal com esse tipo de ação, como que você vai fazer? Por isso, é importante que você ore para que haja uma regeneração, uma limpeza, uma libertação completa no marido e na esposa. Não é somente voltar para casa, vai além disso. Voltar para casa é a eliminação de um abismo, mas e os outros que foram construídos? Os outros abismos que foram levantados? Como é que você vai fazer se você não orar, se você não interceder, se você não clamar? Queridos, há homens e mulheres que têm uma vida totalmente destruída sexualmente lá fora, vivendo das coisas mais horrendas que você possa imaginar, e quando eles voltam para casa, sem transformação, sem a libertação, só voltam para casa, eles trazem tudo isso, toda essa bagagem pecaminosa para dentro. E querem que você, mulher, você, marido, se submeta a isso. E quando você não se submete, se eles ficam frustrados, ficam ali se perguntando se valeu a pena voltar, se foi vantajoso voltar ou se era melhor ter ficado lá no pecado. Isso quando não abandonam e vão viver o pecado. Não era bem isso que eu esperava, não era bem isso que eu queria. E o que eu estou dizendo aqui para você é para que você ore, para que haja transformação na vida do seu marido, na vida da sua esposa, nessa área também, em todas as áreas, mas nessa área também, para que quando ele voltar,
você não se sinta na obrigação de ceder aos impulsos, aos desejos dele ou dela, porque muitas vezes a gente acha que a gente está servindo quando a gente faz isso. E, queridos, a gente precisa tomar muito cuidado. Amar e servir não tem nenhuma, mas nenhuma ligação com você ser permissivo com o pecado. Não tem. Não tem. De jeito nenhum. Eu sei que às vezes parece contraditório. Eu preciso amar e servir, mas o meu marido, minha esposa está querendo algo e eu estou dizendo não. Pois é. Amar e servir muitas vezes passa pelo não. Portanto, ore agora, enquanto você está no deserto. Me entristece que algumas pessoas reclamam demais de estarem no deserto. O deserto é um tempo extremamente necessário para que você possa ter aí o seu marido, sua esposa regenerado, transformados e libertos. Queridos, quando você está construindo uma casa, por exemplo, há um tempo muito grande antes de você poder entrar nela, decorar ela e deixar ela do seu jeitinho. Você quer fazer isso? Quer. Mas você sabe que se não levantar as estruturas corretas dessa casa, se vir um vento um pouco mais forte, vai derrubar essa casa. E aí tudo que você enfeitou, tudo que você decorou, aquele desejo imenso de ter a sua casa vai por água abaixo, porque você não teve o cuidado no período em que era para construir. Você está no período de construção, de destruir os abismos que foram levantados pelo seu marido, pela sua esposa, e reconstruir um homem e uma mulher que adora ao Senhor, que vive de acordo com os princípios bíblicos. Portanto, meu irmão, minha irmã, não ceda, não ceda. Amar e servir também passa pelo não. Não se esqueça disso. Amar e servir também é dizer não. Dizer sim para tudo é você ser permissivo com as coisas. Não é amar, não é servir. Ore para o seu marido ser transformado, para que você não tenha que chegar neste momento de dizer eu faço ou eu não faço, mas para que ele volte santo, consagrado ao Senhor e jamais chegar a essa coisas tão horrendas quanto. Que Deus te abençoe, fique na paz e um feliz 2024 para todos nós.